Shalom, queridos, aqui é Moshiko, seu guia Israel. Trouxe vocês ao Kibbutz Ramat Rachel para mais uma edição das notícias Israel hoje. E se você permanecer conosco até o final, você vai receber uma explicação do que seria o Kibbutz Ramat Rachel, esse grande sítio arqueológico com vários itens de muita importância na história de Israel. Pois bem, sobre as notícias do dia de ontem até o meio-dia de hoje, o que nós temos é que o exército de Israel ampliou a sua incursão na faixa de Gaza, na sua preparação para o assalto à cidade, e já encontrou resistência da parte do Hamas, onde 2 soldados de Israel foram feridos, um moderadamente, outro gravemente, e os 2 foram levados para serem atendidos no hospital, mas continuamos avançando em vários locais, vários núcleos habitacionais na faixa de Gaza. Os soldados já hastearam a bandeira de Israel, marcando a posse de Israel, a conquista de Israel, à medida que vamos avançando. Nós temos também que a Companhia de Águas de Israel, Mekorot, que promove o fornecimento de água de Israel, está aliviando o preço da água, do metro cúbico de água em Israel, principalmente para aquelas famílias e mesmo comunidades que estão recebendo aqueles refugiados das comunidades que foram destruídas naquele terrível ataque terrorista do dia 7. Então, aqueles que estão recebendo essas famílias, recebendo até mesmo parte da comunidade, daquelas comunidades que foram atacadas, estão recebendo um alívio no preço e também na quantidade de água possível a ser consumida, e também está estabelecendo uma política de um maior consumo, permitindo um maior consumo dos locais de produção agrícola. Então, os kibbutzim e moshavim, que logicamente por conta da sua produção agrícola necessitam de mais água, então a companhia Mekorot está facilitando em relação ao preço e à quantidade de água. Também nós temos que os nossos 2 hospitais Hadassah aqui em Jerusalém, nós temos o Hospital Hadassah em Keren e também no Monte Scopus. Eles, então, hoje fizeram um momento de silêncio e de lembrança daqueles que morreram naquele ataque terrorista. 1.400 pessoas foram mortas naquele ataque do dia 7, e também temos milhares de pessoas feridas. Então, nesse dia, foi feito um minuto de silêncio em todos os 2 hospitais, em memória daqueles que morreram nesse ataque. Pois bem, queridos, essa é mais uma edição de Israel hoje para você. Para você que ficou conosco até agora nas notícias Israel hoje, quero falar um pouquinho sobre esse local onde nós estamos. Estamos no sítio arqueológico aqui do Kibbutz Ramat Rachel. E esse sítio arqueológico é de grande importância para nos dar conexão bíblica. As ruínas que nós temos aqui datam desde o 1º milênio antes de Cristo, ou seja, no período do primeiro templo, início do período do primeiro templo, até o século 11 depois de Cristo, quando se deu a invasão dos cruzados. Então temos um grande período de tempo nesse sítio, nessa área, e o que mais nos impressiona é o palácio, a área do palácio, onde os reis de Judá tinham como se fosse um local de veraneio, tá? E objetos de importância foram encontrados aqui, por exemplo, os capitéis de coluna. Aqui nós vemos
3 exemplares, na verdade réplicas, desses capitéis de colunas encontrados aqui em Ramat Rachel, idênticos ao capitel de coluna encontrado na cidade de Davi, lá em Jerusalém. Então, o que denota realmente uma edificação do período do primeiro templo, uma edificação do reino de Judá. E o que é interessante, o nome desse capitel é proto-élico e é anterior aos capitéis de coluna que foram utilizados na Grécia Antiga. Por isso que então foi dado o nome de proto-élico. Outro achado bastante interessante, feito aqui pelo professor Gabi Barkai, foram as alças dos vasos cerâmicos, onde estava escrito nessas alças das ânforas, dos vasos cerâmicos que armazenavam alimento, estava escrito Lameler, e isso significa o quê? É para o rei, Lameler. E qual a importância disso? A importância é que esse tipo de vaso foi utilizado com essa inscrição durante a preparação que o rei Ezequias empreendeu prévia à invasão dos assírios pelo rei Senaqueribe. Então, esse local foi o local onde se recebeu mantimentos de toda a Judá, todas as cidades de Judá, para serem armazenados como esforço de guerra contra a invasão da Síria, liderada pelo rei Senaqueribe. E então isso nos traz o pano de fundo, o ambiente que ocorria nessa época envolvendo o reino de Judá e especificamente o rei Ezequias. Já nesta área encontramos construções de um período bem posterior, período do século IV depois de Cristo, período bizantino. Então temos as ruínas aqui de uma igreja, de um complexo religioso aqui do período bizantino em Ramat Rachel. Esta outra área que vemos, com diversas aberturas que vocês podem ver, são tumbas, uma área de tumbas utilizada durante vários períodos, especialmente aqui nós temos tumbas do período bizantino também. E algo bastante interessante que nós temos aqui é esse lixo do sítio arqueológico. Então muitas cerâmicas quebradas foram encontradas de diversos períodos. Então as inscrições, os desenhos, as pinturas dos vasos que foram encontrados, esses foram preservados, mas os pedaços sem maior importância, todos eles foram jogados aqui. Então, para os arqueólogos pode ser que não tenha importância, mas para nós, sabemos que um pedaço de vaso desse foi utilizado possivelmente desde o primeiro milênio antes de Cristo até o primeiro milênio depois de Cristo, nos traz uma importância bastante grande, Como, por exemplo, esse pedaço de borda de vaso. E temos vários outros pedaços aqui, como vocês podem ver, Então, um lixo arqueológico, mas que tem um valor muito grande. Que Deus abençoe a partir de Jerusalém e esteja orando por nós em relação a esse conflito, para que a vontade de Deus seja cumprida, haja um menor número de vítimas possível, tanto do lado de Israel quanto do lado dos palestinos. Shalom de Jerusalém.